Bom dia, me chamo Roberta Menezes Oliveira e sou enfermeira, professora da Universidade Estadual do Ceará, do curso de enfermagem, e doutoranda do Programa de Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde. E estou em missão de doutorado sanduíche aqui na Universidade Católica de Múrcia, no CAM, e colaborando com o grupo de pesquisa Cresce, que se chama Aprendizagem em Entornos ou Ambientes Clínicos Reais e Simulados, que vem desenvolvendo uma metodologia de aprendizagem e simulação que se denomina MAIS e que nos interessa compartilhar com vocês. Então, trata-se de um modelo no qual o aluno passa a ter um papel ativo na aquisição de habilidades, conhecimentos e atitudes. E esse modelo reúne de maneira sinérgica as vantagens da aprendizagem por problemas e a simulação clínica de autorrealismo. Então, trata-se de um modelo que foi desenvolvido dentro desse grupo de pesquisa na Universidade Católica de Múrcia e tem sido colocado em atividade, em prática, há 2 anos, desde 2012 até 2014, no 4º ano do curso de graduação em enfermagem na disciplina de prática 6. Então, o MAIS, ele se apresenta ou se representa como um novo enfoque metodológico que vai mais além da simples preparação e execução de um cenário de aprendizagem simulada por parte do aluno. Então, pode-se incrementar o treinamento em habilidades humanas, propiciando cenários onde a aprendizagem auto-administrada do aluno vai condicionar uma maior experiência de reflexão. Esse modelo que a gente vai apresentar, ele se implementa com a eleição, o desenho, execução e discussão de cenários clínicos de diversas naturezas. E esses cenários são desenhados e são selecionados pelos próprios alunos, que vão formar grupos de trabalhos reduzidos, assim como a busca de evidências científicas relacionada a esses casos selecionados. Então, a metodologia MAIS ela vai constar basicamente de 4 elementos. O primeiro, a eleição de grupos e estabelecimento da identidade grupal. O segundo, a eleição voluntária do tema de estudo, de maneira esquemática esses elementos. O terceiro elemento é o estabelecimento de uma linha basal de competências e programação das competências que se devem adquirir. Isso se faz por meio de uma chuva de ideias, uma tempestade de ideias, junto com todos os alunos envolvidos. O quarto trata-se de um desenho de um cenário de simulação clínica, em que eles vão explorar as competências que eles desejam adquirir, que se pretendem adquirir. O quinto elemento trata-se da experimentação do cenário simulado, e o último elemento é a análise reflexiva do caso proposto, que a gente chama de debriefing, e exposição e discussão dessas competências que foram adquiridas após todo o processo. Com esse esquema de trabalho, MAIS se configura como uma metodologia que implica ao aluno em seu processo de aprendizagem de uma maneira notável. O primeiro e fundamental elemento do MAIS é a eleição de grupos e o estabelecimento de uma identidade grupal. Para assegurar essa identidade grupal, é especialmente necessário e relevante conformá-los em base ao estabelecimento de uma identidade grupal e assegurar algumas condições adequadas. Essas condições têm que ter relação com o trabalho em equipe, ou seja, comunicação intragrupo, resolução de conflitos. E no que diz respeito à identidade grupal, e baseando-nos na teoria da identidade social de Tischfeld, podemos argumentar que a identidade de grupo é uma construção subjetiva através da interação dos membros do mesmo. E aí esses membros, delimitando o seu próprio grupo, integram componentes cognitivos, avaliativos e afetivos. Trata-se então de estabelecer grupos operativos de trabalho de 2 a 3 pessoas, com uma identidade coletiva que seja superior à individual, em base a valores, que seja a essência do grupo, que podem ser características pessoais comuns, condutas, emoções, capacidades intelectuais, crenças, entre outros. Por exemplo, um grupo de trabalho composto por 3 pessoas pode ter como característica comum a que todos são jovens de 20 anos, criativos e com um alto nível acadêmico. Partindo dessa essência, se estabelece como entidade, identificando o próprio grupo com um nome, que confira esses valores e os demarquem do restante dos grupos. Por exemplo, grupo JIP,
jovens, embora extremamente capacitados, preparados. A partir desse momento, o grupo DIP é uma entidade de trabalho autônoma com uma estratégia operativa baseada em certos valores, diferente de, por exemplo, do grupo Gatos de Rua, audaciosos, intuitivos, resolutivos e rápidos. Conferir a identidade grupal é a primeira etapa desta metodologia e requer certas habilidades por parte do instrutor para implementá-lo de forma natural e gerar um clima de competitividade efetiva entre os grupos. A partir desse momento, nós nos referiremos a cada grupo por seu sobrenome e daremos conta da coesão do grupo na medida em que aparece conformidade grupal. Diferenciação intergrupos, percepção estereotípica e atitude positiva até os membros do grupo. No que diz respeito às condições adequadas de trabalho, é importante sentar ou relacionar as bases da cooperação e do trabalho em equipe, assegurando boa comunicação, capacidade de resolução de problemas. E isto se desenvolve através de uma série de exercícios que tem como finalidade identificar estilos de comunicação destrutivos, agressivos ou inibidos, treinar uma comunicação assertiva, planejar estratégias de resolução de conflitos e identificar a figura do líder dentro de cada grupo. A continuidade, o que é que a gente faz? A gente apresenta o caso sugestivo, né? Aquele caso que vai ser simulado pelo grupo. Trata-se de expor uma bateria de resultados de aprendizagem ligados às competências que se devem adquirir de forma atrativa, sugestiva e ou interessante, da maneira que cada grupo elege de forma voluntária a temática sobre a qual versará o seu futuro trabalho. Esse caso se apresenta em forma de recortes da imprensa, notícias atuais, vídeos ou comentários de redes sociais, extratos de filmes ou de vídeos, entre outros, e estão sujeitos às competências profissionais pré-definidas que devem ter à sua disposição os alunos e que se deve elaborar como um documento de consenso para as práticas clínicas, no caso das profissões de saúde, junto com o planejamento da disciplina correspondente. Então, desse modo, cada grupo elege um caso que vai lhe servir de pretexto para elaborar um cenário de simulação. Neste exemplo, um grupo de alunas escolheram um vídeo que explica como realizar uma bandagem em um coto de uma jovem amputada. Então, tinha vários temas, vários casos a serem eleitos e eles escolheram esse. Nesse cenário, foi possível analisar o que se sabia sobre o assunto, o que se queria aprender, o que se queria praticar. Uma vez que cada grupo elegeu de forma voluntária a temática do estudo, a gente passa para a próxima fase, que é identificar a linha basal de competências que se queiram adquirir diante desse caso que vai ser simulado. Conhecimentos, habilidades e atitudes que formam as competências que se tem a respeito, de tal forma que, identificando as competências que estão presentes, é relativamente simples programar aquelas a adquirir, através de uma chuva de ideias na qual todos participam da discussão, né? Os membros de todos os grupos. Por exemplo, da discussão e da chuva de ideias conjunta, se extraíram os seguintes objetivos de aprendizagem que o trabalho do grupo Nurses deve trabalhar, que é a bandagem do coto, adequada do coto, e a sua importância. Os cuidados específicos ao paciente amputado, a amputação diante da síndrome do membro fantasma, dentre outros. Cada grupo se comprometeu a desenhar um cenário de simulação no qual se integrem os resultados de aprendizagem a alcançar. O desenho vai incluir todos os aspectos relevantes do caso, o histórico, o diagnóstico e as intervenções a realizar, bem como o guia detalhado do que se experimentará na sala de situação. Dispõe de um mínimo, 1 semana, e para o desenho do mesmo deve documentar-se em bases de dados confiáveis e em evidência científica ajustada, para dar resposta aos resultados de aprendizagem propostos. Uma vez desenhado o caso pelo grupo, chega o dia em que ele será apresentado. Nesta sessão, cada grupo executa o cenário desenhado
enquanto os demais observam e avaliam. E aí se procede à discussão do mesmo, se sintetiza e compartilha com o restante dos grupos as evidências disponíveis, científicas, que foram consultadas para dar resposta aos resultados de aprendizagem planejados. O instrutor de simulação passa a um segundo plano, salvo que ele tenha que reconduzir a situação, manejar o software e a equipe de simulação avançada ou videogravações ou fomentar a análise e a reflexão. Finalizando com conclusões e um plano claro de ação com relação ao aprendido e sua aplicabilidade em um contexto real. Tá? A última fase, o que nos ocupa, os alunos propuseram uma pequena oficina de bandagem, nesse caso, em que todos os presentes puderam realizar a técnica em um manequim, em um boneco. E, em seguida, essa metodologia significa, na verdade, uma estrutura dinâmica e sequencial, composta por 6 sessões, nas quais se elegem casos, se estabelecem objetivos de aprendizagem, se desenha uma estratégia de busca e se discute o conhecimento prévio. Posteriormente, se encena o caso, se discute com evidências e, na imagem, expomos o planejamento das diferentes sessões e o seu funcionamento. Para avaliar por competências, que é a última parte, os instrumentos devem reunir diferentes aspectos, já que não há nenhuma ferramenta que por si só possa proporcionar toda a informação necessária para avaliar cada uma das competências. Assim, se faz necessária a combinação de diferentes critérios para valorizar e potencializar a avaliação formativa e continuada desses alunos. A competência dos alunos e dos profissionais de saúde deve ser medida no contexto de problemas clínicos relevantes e específicos e não de forma isolada. Portanto, esse é um conceito multidimensional e, como tal, devem-se criar instrumentos de avaliação que permitam realizá-la de forma objetiva. Nessa ferramenta de avaliação desenvolvida, foram incluídos alguns aspectos importantes. O primeiro é um informe qualitativo, que ele se realiza de forma a avaliar os pontos fortes, pontos que necessitam melhorar e observações. Tudo isso de forma qualitativa. O outro ponto é os aspectos gerais. Os alunos vão avaliar quais foram as habilidades de comunicação com o paciente e com a equipe, a priorização, a reavaliação, a coordenação, liderança e preparação da parte de recursos materiais também. O informe quantitativo vai constar de uma lista de verificação, em que os alunos vão checar sim ou não, em relação às atividades de intervenção que foram realizadas e avaliar as mais importantes. Com relação à atitude, serão avaliados a pontualidade, iniciativa, participação, respeito e uniformidade. E com relação ao conhecimento, se o aluno descreve o cenário, analisa o cenário, justifica com pontos baseados em evidências científicas, qualidade das fontes documentais, se responde a essas perguntas e se tem um trabalho escrito de reflexão apoiado nas evidências científicas. Baseando em nossa experiência aqui na UCAM, pode-se argumentar que o uso do mais dessa metodologia se traduz em uma maior implicação do aluno na gestão de sua aprendizagem e se acredita que realmente repercute em uma maior motivação e um maior aproveitamento por parte do aluno. Não obstante, seriam necessários estudos, alguns profissionais mostram, professores, que seriam necessários estudos para demonstrar as propriedades atribuídas dessa metodologia na aquisição e avaliação de competências para objetivar o que, subjetivamente, os professores e os alunos têm percebido. Agradeço, obrigada, estamos à disposição.